Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo de arrume o cabelo comigo e fala, tá? Eu vou enrolar meu cabelo e vou mostrar pra vocês, fiquem aí! Eu vou enrolar meu cabelo e vou falar um pouco sobre tudo. Na verdade eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu gosto de falar e não tem muito como falar, porque o nosso cotidiano acaba limitando as pessoas, né? Nossa correria do dia a dia acaba limitando um pouco os nossos diálogos, nossos momentos que a gente tem que refletir, conversar sobre coisas mais abrangentes, né? Infelizmente, a gente vive nessa correria do dia a dia. Mas hoje eu me peguei conversando com umas pessoas lá do meu trabalho, que foi um assunto muito interessante e eu resolvi falar um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que a gente conversou foi sobre como o Brasil ele foi esquecido, né, ao longo do tempo pelas pessoas, pelas administrações. Não estou falando no sentido do hoje, né? Estou falando disso de anos atrás, né? Isso, o Brasil como Brasil, os estados, as prefeituras, as cidades, as pessoas, elas, as administrações esqueceram um pouco da população, esqueceram um pouco de fazer o seu trabalho e foi deixando tudo muito para lá, deixando a desejar, deixando as coisas acontecerem sem efetivamente fomentar uma cultura que cuide das coisas. Aí também a gente tem que pensar em algumas políticas econômicas, políticas de Estado, políticas macroeconômicas, microeconômicas que foram realizadas ao longo do tempo e também coisas que aconteceu da nossa história política e econômica que também prejudicou as ações da população, do indivíduo, né? Houve uma ruptura do senso comum, do senso coletivo, né? A gente com o liberalismo econômico, as pessoas perderam a noção do que é o público, do que é o público, do que é o coletivo, né? Mas do que é indivíduo, desculpa gente, do que é o indivíduo, do que é o meu, do que é seu, do que é o público. E na verdade isso se complementa e na verdade não devia ter barreiras, né? Eu falo isso no transporte, uma coisa prática de se ver. O transporte público é de todos, né? Todos deveriam o transporte público ele é um bem de todos e deveria ser usado por todos os habitantes, toda a população, né? Se fosse de qualidade, e deveria ser mantido e não mantido, mas ser bem a manutenção dele, que ele fosse bom, que ele fosse ideal, que tivesse o ideal seria que a população cuidasse dele, né? A população se apropriasse do transporte público de forma mais consciente, né? Ele é para todo mundo, ele é de todo mundo, e isso a gente fala até quando a pessoa liga lá o som alto no meio do transporte público, e eu acho isso um absurdo, porque o transporte público é o transporte o coletivo, é das pessoas, todo mundo ali tem que estar tentando conviver num espaço onde permaneça o bom senso, né?
as pessoas têm que estar se respeitarem. E essa cultura houve uma cultura tão grande da cultura do coletivo que as pessoas só pensam no seu próprio bem, só no individual, só no indivíduo, né? Isso é muito complicado de você viver em sociedade, você viver num país, num estado, num município e a sociedade depende do coletivo, ele depende da convivência, né? Da boa convivência, da vizinhança, de cada um cuidar de uma parte para que o todo cresça. E isso que eu vejo no Brasil, né? Eu vejo que cada um pensa no seu indivíduo. E isso reflete no que a gente tem hoje. Porque a gente cuida só do nosso próprio cantinho, do nosso próprio canto, o nosso próprio. Isso está presente desde a classe baixa, da classe média que utiliza o transporte público, até representada nos carrões, na elite que pega o seu próprio carro e anda pela cidade, aqui no seu ar-condicionado, aí entra no seu condomínio, pega o seu elevador privê, né, Prime ou individual, que aqui cai dentro do prédio dele e dentro do andar dele. Então a gente vive numa prisão, né? Não numa prisão, mas a gente vive a gente não tem uma cultura do coletivo, isso foi esquecido, né? A gente passou por momentos e isso a gente foi influenciado por várias culturas que tiveram ao longo da história do Brasil, né, da história da formação econômica, política do Brasil, né? A gente passou por momentos de processos que nunca foram bem planejados para que o Brasil seja um país, uma nação que tenha uma nação unida. Parece que as nossas ações são totalmente individuais. Cada um quer refletir o seu indivíduo e refletir o que você quer lá no poder, né? Ela só quer pensar no que favorece a ela e não no bem comum. E isso até acabei esquecendo de arrumar o cabelo. E isso é muito triste hoje em dia, assim. Eu vejo isso muito difícil de mudar até hoje, assim. Eu sou jovem, fiz faculdade, fiz pós-graduação e vejo os jovens hoje em dia, os mais novos que eu, não pensando no coletivo. Parece que mesmo com a transformação econômica que o país teve ao longo desses 12 anos, e agora a gente entrou numa crise, numa recessão que eu acredito que seja cíclica, que faz parte do capitalismo, nesse embalo que a gente teve econômico de uma onda que a gente pegou, né, e proporcionou a gente um desenvolvimento econômico, a gente se esqueceu do pequeno, do micro, da cultura, né? A cultura, de fomentar a cultura, mudança do paradigma, né? De buscar a nação, de buscar o coletivo. E isso reflete em tudo, né? O jovem hoje em dia, a primeira coisa que ele faz quando ele tem dinheiro, quando ele arruma um emprego, o que ele vai fazer? Vai comprar o carrão, vai comprar um carrinho, um carrão. Vai pensar o quê? No indivíduo, né? Ele vai pensar nele. Na roupa, no tênis. Ele não pensa... lógico que a gente tem desejos. Eu também não vou falar que não é assim. Mas é triste a gente pensar que isso não vai mudar, né? Na verdade, a gente tem que pensar no nosso indivíduo, né? Mas a gente também tem que pensar no próximo, na coletividade. Hoje em dia, se todos os jovens que puderem comprar um carro, eles vão comprar.
e vão comprar um carro e para colocar na cidade. E a cidade não sustenta mais um carro, ela vai poluir mais, esse job vai poluir mais a cidade, vai trazer mais transtornos, né, de trânsito para a população. Em vez de ele se preocupar, não, eu não vou comprar um carro agora porque a minha cidade ela não suporta mais carros, eu vou juntar meu dinheiro, vou investir meu dinheiro em projetos de empreendedorismo, né? Hoje em dia o que eu mais desejo na minha vida é ser empreendedora. O que eu desejo mais para minha vida é fazer a diferença no mundo. E na verdade eu não sei se eu sou diferente, mas eu sempre quis fazer, né, isso. Eu nunca. E a gente vê isso presente, né, na nossa cultura. A gente vê muito essa cultura, né? Quando qualquer pessoa jovem que sai da faculdade e não está num bom emprego, um senhor, alguém mais de mais idade vai falar, não, presta concurso, você tem que fazer um concurso. A nossa cultura é muito paternal, maternal, né? Daqueles, parece que a gente precisa, a gente não pode ser empreendedor, a gente não pode sonhar, a gente não pode viver de sonhos, a gente tem que ter aquilo ali, tem que passar no concurso, fazer a mesma coisa sempre, né? E é como o Brasil, eu vejo isso como um reflexo do que o Brasil é, né? Ele cuida das ações do Brasil, e esse comportamento reflete nas ações do Brasil, né? Das ações políticas, econômicas que o Brasil faz. Ele cuida de todos. A gente vive num sistema capitalista, mas a gente tem uma política econômica neoliberal, né? Neoliberal é uma política econômica que o liberalismo em si, de Smith, ele determinava que uma mão invisível controlaria o mercado. O que é o mercado, gente? O mercado não é aquele que a gente vai na feira, não. O mercado é o mercado de compra e venda de todos os produtos, né? Esse mercado de tudo que a gente produz, e tudo que a gente está produzindo, tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente vai vender é um mercado, né? Tudo isso é controlado, né? Invisivelmente pelo mercado. Aí eu quero comprar, ele quer vender, tem empresa que vai comprar, tem empresa que só compra, tem empresa que só vende, e isso no mundo inteiro, nos países também. Os países eles sobrevivem do mercado externo, né, do mercado internacional. A gente vende, compra para sobreviver. É a lei do universo, né? Então a gente... E esse neoliberalismo, esse liberalismo que a gente vive, ainda é muito controlado, né? A gente não tem a gente não defende a nossa indústria, por exemplo, dos automobilísticos que eu estava falando. O setor automobilístico é muito fechado, ele é muito resguardado pela política brasileira, né? Não deixa ele se expandir, ou não deixa ele ser guiado pelo mercado, né? Ele sempre sofre influências do Estado. Por quê? É um mercado que gera muito imposto, né? É um dos mercados que mais arrecada imposto do Estado, né? O Estado arrecada muito imposto com ele, né? Então, ainda tem aquele medo, né, do que o filhinho dele, as indústrias brasileiras, né, a maioria das indústrias de carro não são brasileiras, né, são multinacionais, mas que têm filiais aqui, mas que querendo ou não dependem da política brasileira. Mas em caso de empresas brasileiras, né, as empresas brasileiras de algum tipo que produzem algum tipo de
produto, elas são muito financiadas pelo governo, né? Porque eles arrecadam muito, então o governo tem medo de perder e não deixa os seus filhos irem buscar, inovar, ir pra frente, né? E é o que acontece com aquele nosso filho de 30, 40 anos que mora na casa dos pais até hoje, né? Não saiu ainda de casa, porque tem que estar embaixo da barra da saia da mãe e do pai. Não querem ter que enfrentar dificuldades, ter que mudar o padrão de vida. Não quero perder meu padrão de vida. Isso reflete. Eu não sou uma pessoa que quer que seja tudo liberal, mas a gente às vezes tem que tomar algumas ações que a gente aprende, né? Que tem que aprender. E tudo que o Brasil passa hoje em dia, já passou, ele pouco aprendeu. Assim, o Brasil, eu tô falando como no geral, né? O Brasil, ele pouco aprendeu sobre as dificuldades que ele passou antigamente. Mas ele aprendeu, ele não quer que volte no caso de inflação, de problemas de inflação muito alta. A inflação, o que é, gente? A inflação é a alta acelerada dos preços, né? O mercado, ele tem às vezes tem muitos produtos e tem pouca gente para comprar. Então o que acontece? Tem muito produto, o valor do produto vai lá embaixo. Então a gente não tem inflação, né? Tem uma desaceleração dos preços. Mas ao contrário, quando tem muito produto para vender e tem pouca gente para comprar, ou vice-versa, né? Ou tem muito produto para comprar, tem muito produto na prateleira e tem pouca gente querendo comprar, não tem muita gente para comprar, o preço vai lá embaixo. Agora, quando tem muita gente querendo comprar e tem pouco produto, nosso o preço vai lá em cima, né? Normal, né? É o mercado. E é mais ou menos o que acontece na nossa... Hoje em dia o Brasil está com uma inflação super alta, 10%, né? Que vai bater aí a inflação, e a gente pouco aprendeu do que a gente passou, né, na década de 90, que a gente tinha inflação super alta, mas a gente tem aquele medo, um medo do Brasil, é um medo, ele usa o medo do lado ao contrário, ele não usa o medo para ele tentar inovar, tentar fazer a diferença, né, ele usa esse medo contra ele, né? Ele usa o medo de voltar aquilo de forma, acho que infantil, né? Imatura. Acho que tudo isso reflete a imaturidade, né? Dos governos, dos governantes, da população, da sociedade, da nossa democracia. É muito imatura. Acho que a única observação que eu faço de tudo isso é que a gente é muito imaturo. O Brasil é imaturo politicamente, economicamente, democraticamente. Acho que tudo. Acho que a palavra que eu posso falar é que o Brasil é imaturo em todos os sentidos, né? Falta desenvolver muita coisa. Ele é um jovem ainda que tá na barra da saia da mãe e tem medo, muito medo, né? E realmente tem que se ter medo para enfrentar os países, mas tem que usar esse medo para superar esse medo e ir à frente, né? São paradigmas que o Brasil tem que enfrentar, tomar decisões difíceis, temos que aprender muito, ler muito, estudar muito, pensar muito coletivamente. Acho que falta muita coisa, mas eu, como jovem, estou disposta, sabe? Estou disposta a tentar ajudar esse Brasil imaturo, né? Eu espero que lá, com mais velha, eu possa falar que o Brasil amadureceu um pouquinho, pelo menos, né?
em alguns sentidos, porque hoje em dia eu não vejo o Brasil maduro em nenhum ponto, né? Nem na política, nem na economia, nem como sociedade. O Brasil ainda é muito imaturo. Acho que é isso, gente. Eu acabei falando mais do que fazendo, mas a intenção é eu vou tentar bater esses papos com vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, curte aí, né, gente? Eu gosto de falar sobre isso. E eu tô tentando colocar falar um pouco de beleza, um pouco de política, economia, de forma mais descontraída, sem ser aquele papo chato, né? Então, se vocês gostaram, curtiram, gente, curte aí, se inscreve no canal que sempre vai ter novos vídeos assim. Beijos, tchau!